Olá, nosso grupo consiste dos integrantes Bruno Cota, Larissa Azevedo e Leonardo Vilela. Vamos analisar a microbacia das cabeceiras do rio Garcia, pertencente à bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, em Santa Catarina. Antes de começar o trabalho, buscamos conhecimento através da disciplina Hidrologia sobre bacia hidrográfica e o ciclo da água, para assim conseguir analisar a nossa bacia, caracterizando seus rios e relevos. Uma ferramenta importante para a execução desse trabalho foi o programa ArcGIS, que é utilizado para a criação e utilização de mapas, compilação de dados geográficos e análise de informações mapeadas. Seguimos um roteiro proposto pelo professor Pedro Luiz, onde calculamos as características morfométricas da bacia. Para uso do ArcGIS, utilizaremos o banco de dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina e o banco de dados do Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina. As respectivas cartas cartográficas utilizadas são na escala de 1 para 50.000 e 1 para 10.000. A microbacia hidrográfica das cabeceiras do rio Garcia é uma das bacias componentes da bacia do rio Itajaí-Açu, localizado na cidade de Blumenau, município pertencente à mesorregião do Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. A bacia escolhida atende às instruções iniciais do estudo, possuindo ao menos um rio de quinta ordem. A bacia hidrográfica foi delimitada de duas maneiras diferentes. Com as cartas em escala 1 para 50.000, foram utilizadas as curvas de nível da região para desenhar um polígono representando a bacia hidrográfica, através da ferramenta de edição desenho do software ArcGIS. Já na delimitação da bacia hidrográfica escolhida, a partir das cartas em escala 1 para 10.000, foi escolhida a opção de delimitar a bacia automaticamente via funções do ArcGIS para a comparação entre as diferentes técnicas de delimitação. A delimitação da bacia efetuada, tanto para 1 para 50.000 quanto 1 para 10.000, faz-se necessária a adequação da resolução do raster de acumulação de fluxo, que também deve ser gerado para ambos os casos, por uma formatação condicional. Utiliza-se o comando com, que atribui o número de células necessárias do raster para gerar rios. No caso da escala 1 para 50.000, chegou-se no número de 50 células para gerar um rio, enquanto na escala 1 para 10.000, em que a resolução é muito maior, chegou-se a um valor de 80.000 células para gerar rios. Com a adequação da resolução do raster de acumulação de fluxo, os segmentos de rio podem ser classificados de acordo com o modelo de Strahler, utilizando o comando stream_order. O raster, que é gerado a partir daí, pode ser então convertido em shape através do comando stream_to_feature. Com a determinação da ordem dos rios, as redes de drenagem geradas podem ser confrontadas com as redes de drenagem fornecidas tanto pela EPAGRE quanto pelo serviço SIG-SC, para detectar algum tipo de imperfeição. Com a detecção de algumas diferenças entre as cartas da EPAGRE e da bacia gerada, utilizaremos para a medição dos índices morfométricos em escala 1 para 50.000 a carta da EPAGRE, enquanto em 1 para 10.000, por apresentar menos discrepâncias com relação à ordem dos rios e o comprimento dos mesmos, utilizaremos a bacia gerada diretamente do programa ArcGIS. Um TIN, Triangulated Irregular Network, rede triangular irregular, consiste em um modelo digital criado a partir de curvas de nível e pontos cortados, onde ocorre a interpolação dos valores de altitude por meio da criação de triângulos entre uma linha e outra, e cria um modelo matemático com valores de altitude. Representa espaço a partir de um conjunto de triângulos com tamanhos variados. No trabalho, o TIN foi criado a partir do raster no modelo DEM, baixado do site da EPAGRE, e usado como base para maquete e para visualização em 3D no ArcCine. Foram escolhidas 9 camadas com intervalos padrões de altitude, que foram da camada mais baixa, de 285 metros, até 939 metros na camada mais alta. A maquete foi feita com material EVA e isopor,
Para cada camada de altitude foram utilizadas uma folha de EVA cortada ao meio, portanto, cada cor possui 2 camadas de EVA na maquete. A base é feita em isopor e o mapa foi realizado pelo programa ArcGIS com as escalas das altitudes, com as altitudes e com as cores respectivas de cada camada. Para a maquete, foi usado o modelo TIM como base. O modelo TIM a gente dividiu em 9 camadas, de 285 a 357 metros, 357 a 430, 430 a 503, 503 a 575, 575 a 648, 648 a 721, 721 a 793, 793 a 866 e 866 a 939 metros. Cada camada dessas tem uma cor diferente. O primeiro, área e perímetro. A área de uma bacia hidrográfica é a informação mais importante e básica para estudar o comportamento da mesma. É a partir dela que é possível avaliar o potencial de picos de enchentes, por exemplo. As informações de área e perímetro da bacia estão contidas na tabela de atributos do SHAPE. A largura média da bacia é calculada através da área e do comprimento do rio principal. O fator de forma é a razão entre a área da bacia e o quadrado de seu comprimento axial medido ao longo do curso da água principal do exutório à cabeceira mais distante. As densidades são relacionadas com o sistema de drenagem da bacia. O sistema de drenagem é constituído pelo rio principal e suas ramificações. Ele indica a maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica. A densidade de drenagem indica o grau de desenvolvimento de um sistema de drenagem. Este índice é expresso pela relação entre o comprimento total do curso d'água e sua área total. Outro fator importante na análise de uma bacia hidrográfica é sua adequação às leis de Orton. O que se observou nesse trabalho é que pelo menos as 2 primeiras leis foram atendidas, em ambos os casos, tanto em resolução 1/10.000 quanto em resolução 1/50.000, como mostrado nos gráficos de log de número de rios pela ordem e também pelo log do comprimento dos rios pela ordem. A curva epissométrica representa a variação de elevação de uma bacia, sendo construída através da medição das áreas entre pares de elevações. Pôde-se constatar no decorrer do trabalho que as curvas epissométricas construídas nos 2 casos, tanto 1/50.000 quanto 1/10.000, mostraram algumas diferenças nas altitudes mínimas e máximas e também nas altitudes medianas. Algumas diferenças também foram apontadas com relação ao perfil do rio principal. Tal fato pode ser explicado, talvez, pela alta diferença de resolução entre as 2 cartas utilizadas como base. Através da confecção do trabalho e da análise dos índices morfométricos, pode-se concluir que não há indicativos suficientes que digam que a bacia é suscetível a enchentes. Outra conclusão que pode ser tirada é que a diferença de resolução entre os 2 mapas analisados, de 1/10.000 e 1/50.000, foi um fator importante e que pode influenciar no resultado das análises, já que uma resolução mais alta tende a ter dados mais precisos.